eu vou gravar a aula com puxando um pouquinho alguma coisa que vocês já viram. Então, vou fazer uma revisãozinha, porque senão vocês vão ficar meio perdidas no decorrer da explicação. Então, eu vou puxar um assunto que eu acho que vocês já viram, acho que no bimestre passado, e eu vou gravar com o microfone e com o fone mesmo, para ficar mais fácil de vocês me ouvirem, tá? Então, eu vou começar falando sobre os tipos de sujeito. Por quê? Porque a gente precisa primeiro aprender quais são os tipos de sujeito para depois entrar no predicado, que eu acho que é o que vocês estão vendo agora. Que aí depois vem os verbos, transitivo, intransitivo, que a gente tem que primeiro descobrir quais são os sujeitos, tudo para. Mas então a gente vai começar com os tipos de sujeito. Eu não sei quantos que vocês viram durante as aulas, mas eu separei 5 tipos de sujeitos para vocês. Então, o primeiro deles é o sujeito simples. Então, pega aí o caderno, aí um rascunho e começa anotando para não ter dúvida sobre nenhum tipo de sujeito. Então, o primeiro tipo é o sujeito simples, tá? Então, a gente vai fazer assim. O que é o sujeito simples? O sujeito, antes de mais nada, a gente vai saber o que é sujeito. Todo mundo fala, sujeito é aquele que faz a ação ou que recebe a ação do verbo. Tá, pode ser, mas não é sempre assim. O sujeito não é uma pessoa específica, não é alguma coisa específica, tá? E o que é o sujeito? O sujeito é todo aquele, é, o sujeito é toda e qualquer sentença ou expressão que se refira diretamente ao verbo, tá? Então, o que é o sujeito? O sujeito é toda e qualquer sentença ou expressão que se refira diretamente ao verbo, tá? Um exemplo: um navio quebrou no porto, tá? Então, o que eu tenho que fazer primeiro aqui? Eu tenho que achar primeiro o verbo. Então, a frase é: o navio quebrou no porto. Qual que é meu verbo? Quebrou. E o que se refere a esse verbo? O que quebrou? O navio. Então, ó, navio não é uma pessoa. Navio é uma coisa, né? É um meio de transporte. E esse meio de transporte que é o meu sujeito. Enfim, então já decidimos que o sujeito não é uma pessoa, não é um cara, tá? O sujeito é uma sentença ou uma expressão que vai se referir diretamente ao verbo. Vamos começar então com o sujeito simples. Anota aí. Sujeito simples. O que é o sujeito simples? É aquele que apresenta apenas um núcleo do sujeito. Então, ó, sujeito simples é aquele que apresenta apenas um núcleo do sujeito. Tá, beleza. O que é núcleo do sujeito? Falou que é núcleo do sujeito. O que é núcleo do sujeito? Vamos lá. Núcleo do sujeito é a palavra mais importante do sujeito, tá? Então, eu vou ter o sujeito e dentro do sujeito eu tenho aquela palavra assim, ó, que é a mais importante. Esse é o núcleo, é aquela mais importante, tá? Então, beleza. E esse núcleo, o que esse núcleo faz? Esse núcleo é aquela que dá sentido ao sujeito, que se eu tirar, vai perder totalmente o sentido. Então, o núcleo é o mais importante e o núcleo, ele dá sentido ao sujeito. Beleza. E o que pode ser esse núcleo? Normalmente, esse núcleo ou ele é um substantivo, ou um pronome, ou um adjetivo substantivado, tá? E tem um porém. O sujeito, ele nunca começa com uma preposição. Anota aí. O sujeito nunca começa com uma preposição, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar uma frase aqui e vocês anotem para a gente poder desmembrar ela em partes e achar qual que é o sujeito, para classificar e qual tipo que ele vai ser, tá? Então, a frase é: as vacas malhadas pastavam
na floresta. A frase, ó, as vacas malhadas pastavam na floresta. Beleza. Primeira coisa que a gente tem que fazer para desmembrar aí, para encontrar as partes dessa frase. Qual é o verbo dessa frase, dessa oração? As vacas malhadas pastavam na floresta. Pastavam, grifem aí e coloca verbo. Pastavam é o meu verbo. Beleza. E como que a gente pergunta? Lembra que eu sempre falava, ó, quem o que pastava? Então, eu posso perguntar, quem pastavam? Ó, quem pastavam? O que pastavam? E vocês vão me responder, as vacas malhadas. Então, ó, as vacas malhadas é o meu sujeito dessa frase. As vacas malhadas. Beleza. Achei o sujeito aí, as vacas malhadas. Agora, o segundo passo, a gente vai perguntar: qual é a parte mais importante de as vacas malhadas? Se eu tirar as, fica vacas malhadas. E se eu tirar malhadas, fica vacas, as vacas. E se eu tirar vacas, fica o quê? As malhadas. As o quê eram malhadas? Então, eu sei que vacas é a parte mais importante desse meu sujeito, tá? Vacas. Então, vacas, se ela é a parte mais importante do meu sujeito, ela vai ser o quê? Ela vai ser o núcleo do meu sujeito. Viu como é fácil achar o núcleo do sujeito? Beleza. Achei o meu núcleo, tá? Achei aí o meu núcleo. E agora eu vou ver quantos núcleos eu tenho. Um, né? Que é vacas, apenas vacas. Então, se eu tenho apenas um núcleo, qual que é o meu sujeito? É sujeito simples, porque eu só tenho um núcleo do sujeito. Simples, né, gente? Esse é o mais fácil, tá? Então, eu achei aí o meu verbo. Achei o meu sujeito a partir do verbo, que é as vacas malhadas, e achei o meu núcleo do sujeito, que é vacas. Sendo um núcleo só, eu tenho um sujeito simples. Beleza, sujeito simples, ok. Agora vamos para o segundo tipo de sujeito. Qual que é o meu segundo tipo de sujeito? É o sujeito composto. Anota aí, sujeito composto. Contém dois ou mais núcleos de sujeito, tá? Sujeito composto contém dois ou mais núcleos de sujeito. Beleza. Vamos pegar a mesma frase aí das vacas. Então, eu vou mudar agora um pouquinho a frase. Eu vou colocar assim. Anota a frase. As vacas malhadas e os bois pretos pastavam na fazenda. Beleza? Minha frase é: as vacas malhadas e os bois pretos pastavam na fazenda. O que é a primeira coisa que eu tenho que fazer mesmo? Achar o verbo. Qual que é o verbo aí? Pastavam, né? O meu verbo é pastavam. Aí eu vou perguntar: quem pastavam? Quem pastavam? E vocês me respondem: as vacas malhadas e os bois pretos, tá? Beleza, achei o sujeito que é aí, as vacas malhadas e os bois pretos, tá? Agora eu vou achar o meu núcleo do sujeito. Quais são as partes mais importantes desse sujeito? O que aquele se eu tirar perde o sentido. Vacas, né? E agora a gente tem mais um, que são os bois. Então, vacas e bois são os núcleos do meu sujeito. E aí, gente, ó, agora eu tenho dois núcleos, que são vacas e bois. Se eu tenho dois núcleos, eu tenho o quê? Sujeito composto. Simples, né? Muito simples
o sujeito simples e o sujeito composto. Super fácil de achar, tá? Eu vou mandar para vocês depois o resumo que eu fiz para vocês quiserem anotar depois, passar limpo, fazer a anotação de vocês conseguirem anotar e seguindo passo a passo. Então, beleza, a gente já viu o sujeito simples e o sujeito composto. Agora a gente vai para o terceiro tipo de sujeito, que é o sujeito oculto. Tá. O que é o sujeito oculto? É aquele que não está expresso na oração. Ou seja, ele não aparece escrito lá, tá? A gente vai ver que ele é subentendido na conjugação verbal. A gente consegue achar ele pelo jeito que o verbo está conjugado, tá? Ele não vai estar lá explícito lá o que é o sujeito. A gente vai deduzir qual é ele. Então, vamos pegar uma frase aí. Exemplo de frase. Estamos felizes com a aprovação de todos. Escreve a frase. Estamos felizes com a aprovação de todos. Beleza. O que eu tenho que achar primeiro aí que eu já falei? Eu tenho que achar primeiro o quê? O verbo. Então, qual que é o verbo? O verbo é estamos. Estamos. Beleza. Aí, o que eu pergunto para achar o sujeito? Eu pergunto quem estamos ou que estamos. Não tem explícito lá na frase o que é, mas a gente consegue deduzir que nós estamos pela conjugação do verbo. Ó, nós estamos felizes. Então, a gente sabe que é nós, porém, ele não está lá na frase. Então, se ele não está na frase, ele é oculto, tá? Então, ó, o verbo está conjugado na primeira pessoa do plural, que é nós, né? Então, qual que é o verbo? Estamos. Tá, aí anota aí uma observação muito importante. Que para que ele seja sujeito oculto, o verbo deve estar na primeira ou segunda pessoa do singular ou plural. Ele não pode estar na terceira pessoa. Por que ele não pode estar na terceira pessoa? Se ele estiver na terceira pessoa, a gente já vai cair em outro tipo de sujeito, tá? Então, para ser sujeito oculto, ele deve estar conjugado na primeira ou na segunda pessoa do sujeito ou do singular. Na primeira ou na segunda pessoa do plural ou do singular, tá? Então, qual que é a primeira e a segunda pessoa do singular? Eu e tu. E qual que é a primeira e a segunda pessoa do plural? Nós e vós. Beleza? Então, o sujeito oculto, ele não está expresso, não está lá explícito na frase. A gente subentende, a gente deduz qual que ele é pela conjugação do verbo. Beleza? Terceiro tipo de sujeito, ok. Agora, a gente vai para o quarto tipo de sujeito, que é o sujeito indeterminado, tá? Não sei se vocês já viram, mas tem esse tipo de sujeito que é o sujeito indeterminado. Então, o que é esse sujeito indeterminado? É um sujeito que ele não quer ou ele não pode aparecer. Ele não se explica qual que é, tá? Então, como eu vou saber qual que é esse sujeito? Primeiro, observação importante. O verbo deve estar na terceira pessoa do singular ou do plural. Qual que é a terceira pessoa? Ele e eles, tá? E aí, não pode determinar o sujeito. Vamos dar um exemplo. Tá, vamos lá fazer uma frase com um sujeito indeterminado. Coloca aí. Compraram pão e ovo. Beleza. Qual que é o verbo? Compraram. Beleza. Compraram pão e ovo. Aí você vai me perguntar, quem compraram pão e ovo? Não sei quem compraram. Alguém comprou. Quem é esse alguém? Não sei. Alguém? Alguma coisa comprou? Então, ó, tá vendo? Compraram pão e ovo. Eles compraram, beleza. Mas quem são eles?
Está explícito na frase? Não. Então, é um sujeito indeterminado. É uma pessoa, é um ser, é alguma coisa que eu não sei, tá? Quem é? Então, esse é a primeira forma da gente achar o sujeito indeterminado de uma frase. E depois a gente vai ter outro tipo, que é quando tiver o uso do pronome se. Se. Ah, beleza. Mas o que é isso? Então, pega uma frase assim, ó. Precisa-se de livros usados. Olha o pronome se aí, ó, no precisa-se. Então, qual que é o verbo? Precisa. Qual que é o verbo? Precisa. Beleza. Mas quem precisa? Não sei. O que precisa? Eu sei que alguém precisa, alguma coisa precisa, mas eu não sei o que é, tá? Então, sempre que eu tiver o verbo mais o pronome se e mais uma preposição, lembra que eu falei lá o que é um sujeito? Que não pode ter preposição, tá? Então, sempre que eu tiver verbo mais pronome se mais preposição, o meu sujeito vai ser indeterminado. Eu não sei quem é esse sujeito, eu não sei de onde ele veio, eu não sei o que é, ele não está explícito. Não tem como determinar quem ele é, tá? Então, esse é outro tipo de sujeito, que é o indeterminado. E agora, o último tipo de sujeito é o sujeito que ele é inexistente. Então, ele é ou inexistente ou é uma oração sem sujeito. As duas formas estão corretas. Então, oração sem sujeito, que é a quinta forma, oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Tá, quando eu vou ter isso? Eu vou ter isso quando não é possível um sujeito se apresentar, tá? Quando não tem um sujeito possível de se apresentar. Beleza. Então, a gente tem três formas disso acontecer. A primeira forma delas é quando o meu verbo indica um fenômeno da natureza. Exemplo, choveu em Salvador. Tá, qual que é o verbo? Choveu. Choveu quem? Não tem como eu perguntar quem choveu? As nuvens? O céu? São Pedro? Não sei. O céu, o mundo choveu? Deus quis que chovesse? Então, tá vendo? É um fenômeno da natureza. Choveu. Então, eu não tenho um sujeito aí, porque ele não é indeterminado, porque ele não está oculto, ele não está. A gente sabe que existe, mas não está presente. Não é também oculto, que a gente sabe quem é, mas não está ali. Tá? Não é composto e não é simples. É inexistente, porque não tem alguma forma que a gente consiga expressar o que choveu, quem choveu, como choveu. Eu sei que choveu, tá? E outra frase aí, nevou em Aracaju. Tá, tudo bem que vai ser impossível, mas, né, uma hipótese. Nevou em Aracaju. Qual que é o verbo? Nevou. Beleza. Nevou o quê? Nevou quem? Nevou, né? Não tem como saber quem faz nevar, o que fez nevar. É um fenômeno da natureza que acontece por outras causas, outros meios. Então, ele não tem um sujeito específico que faz nevar, tá? Então, quando isso acontecer, ele vai ser um sujeito inexistente. Beleza. Então, esse é fácil, que é quando tiver fenômeno da natureza, ele vai ser um sujeito inexistente. Outro tipo, segundo tipo de sujeito inexistente. Quando eu tiver na frase o verbo haver com o sentido de existir. Ó, presta atenção. Quando eu tiver na frase o verbo haver no sentido de existir. Exemplo. Há muitos gritos lá fora. Beleza. Há muitos gritos lá fora. Ele é impessoal, porque eu não sei de onde veio esses gritos, não sei quem está gritando, não sei porquê dos gritos, não sei nada dos gritos, eu sei que há. Aí, ó, esse há tem o meu sentido de existe, ó. Existe muitos gritos lá fora, tá? Se eu trocar o há pelo existir, a frase tem o mesmo sentido, tá? Então, esse verbo, ele fica na terceira pessoa do singular ou do plural e ele não tem sujeito, tá?
Beleza. Então, quando eu tiver o verbo haver no sentido de existir, o meu sujeito, ele também vai ser inexistente. E a terceira e última forma de ser um sujeito inexistente é quando eu tiver também o verbo fazer no sentido de tempo transcorrido. Então, quando eu tiver o verbo fazer no sentido de tempo transcorrido, eu também vou ter um sujeito inexistente. Um exemplo de frase, indicando tempo ou clima. Ó, faz anos que não a vejo. Ó, o faz aí, ó. Gente, por favor, não é fazem anos. Ninguém tá fazendo um ano nenhum lá na panela cozinhando um ano, não, tá? Quando eu me referi a anos, a tempo, tudo é faz, tá? Faz anos que não a vejo. Ou faz anos que estudo nesta escola. Faz anos que comprei o meu carro, tá? Tudo que se referir a anos vai ser faz, não vai ser fazem, tá? Então, ó, todas as frases que eu falei para vocês, ela indica um período que já se passou, transcorreu esse tempo, tá? Então, quando tiver esse sentido, esse verbo tiver esse sentido, né, de transcorrer tempo, ele vai ser sujeito inexistente. Não tem como eu definir quem é esse sujeito, tá bom? Então, são 5 tipos de sujeito que eu falei para vocês. Quais são eles? Aqui. Quais são eles? Sujeito simples, quando eu tiver apenas um núcleo no meu sujeito. Sujeito composto, quando eu tiver 2 ou mais núcleos no meu sujeito. Terceiro tipo, sujeito oculto é quando ele não está expresso, não aparece na minha frase, mas eu consigo definir quem é. Sujeito. Qual que é o outro? Indeterminado, né? Sujeito indeterminado, que eu não consigo determinar quem é, né? E o sujeito inexistente, que é impossível eu determinar qual é esse meu sujeito. Belezinha? Então anotem tudo aí e eu vou mandar um resuminho para vocês também, para vocês poderem seguir aí e não errar mais isso. No próximo vídeo eu vou gravar sobre predicado, tá? Que eu acho que é o que vocês estão vendo agora, que é o predicado. Beleza? Qualquer dúvida, me mandem mensagem.